receber o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, Dr. Ciro Sonsini, porque o outubro é o mês do médico, ontem foi o dia do médico, e a gente está repercutindo algumas pautas da categoria, que, é claro, repercutem a nossa vida. A saúde pública é um dos assuntos que a gente trata ao longo de todos os dias, praticamente, aqui na programação da CBN. Doutor Ciro, boa tarde, parabéns pelo dia do médico. Como é que está o senhor? Tudo certo? Tudo certo, agradeço em nome do sindicato, em nome dos médicos catarinenses, né? Um dia importante e nós, de maneira um pouco abusada, tratamos como um mês do médico. A gente amplia um pouco mais. A satisfação está aqui, conversar sobre alguns assuntos ligados à saúde e à vida do médico, estamos à disposição. Vamos tratar de alguns assuntos. Você, do outro lado, pode participar conosco também através do WhatsApp 48991813800. Um dos primeiros assuntos que a gente repercute agora, até na condição de país, mas repercutindo também em Santa Catarina, a retomada do programa Mais Médicos. Teve a publicação do edital lá em abril, os profissionais já vão sendo distribuídos pelo país. Santa Catarina tinha no edital 224 vagas reservadas para 114 municípios, cidades como Brusque, Blumenau, Palhoça, Içara, Braço do Norte, Chapecó, Florianópolis e Mafra recebendo profissionais. Como que o sindicato também acompanha essa retomada do programa e aquela máxima, né? Falta médico em Santa Catarina hoje? Em algumas localidades, sim, mas talvez não pelo número de médicos que nós temos trabalhando aqui, e sim pela falta de condição do próprio Estado em fazer com que aquelas comunidades tenham o seu médico. O Estado provê regiões mais remotas do delegado, do promotor, do magistrado, ainda que se não em toda cidadezinha, mas na comarca, isso e aquilo. É o trabalho também do Estado perceber de que o médico e a assistência em saúde, se não de alta tecnologia numa cidadezinha menor, mas com atenção primária, de que ela também deve ter atenção para os seus munícipes. Então, o Estado tem essa responsabilidade, mas não assumiu ainda, a tal ponto que, eu repito, o número de médicos que temos no Estado é um ótimo número, no Brasil também, mas a distribuição repete o Brasil. Há locais em que há carência e, por isso, a falsa solução que o governo federal, de novo, traz, dando a impressão que a quantidade deve superar a qualidade. Não, a qualidade é mais importante. A distribuição equitativa de médicos por todos os locais, evidente, com a enfermagem, com o laboratório, com outros equipamentos necessários, traria soluções. Não, agora eu abro escola em qualquer local, sem garantia de um bom curso, é a quantidade ao contrário da qualidade, é uma falsa solução. Nós temos um número de médicos suficiente, mas a política não tem trazido esse benefício para que a população perceba. Esse também é outro ponto que a gente vai tratar daqui a pouco. E até diria, Matheus, lembrei agora, só permite, Sim. Há um programa feito pelo governo que saiu, Médicos pelo Brasil, que aqui no nosso estado é avaliado como melhor que os Mais Médicos, porque aquele assegurava não um período temporário do bolsista, um salário melhor, o concurso por um processo seletivo, a contratação pela CLT com direitos para o médico. Aquele programa foi entendido como o melhor. O governo atual, por questões meramente políticas, simplesmente diz: aquele não vale, vale o meu. O do governo atual, é pior. E não teremos solução na saúde pública no Estado de maneira abrangente. Teremos nas grandes cidades, onde o processo está, como aqui em Florianópolis, plenamente resolvido. E aquela questão também lá de trás, quando houve a polêmica de médicos de fora do país, no caso os cubanos que vinham atuar aqui, iam em regiões onde não tinha atendimento e lá faziam um grande trabalho, era reconhecido pela comunidade local, mas era criticada a forma de contratação desses profissionais ou até mesmo a certificação. Como que o sindicato também acompanha isso? Não, é exatamente isso. Médico é médico quando ele está habilitado para tal. Ninguém pode se dizer médico, exatamente. E esses colegas, essas pessoas que fizeram fora do Brasil, brasileiros também, não só cubanos, venezuelanos, argentinos, brasileiros, ao quererem trabalhar aqui, são todos muito bem-vindos. Nós aceitamos todos. Só que para trabalharem como médico, tem que se habilitar, tem uma prova específica, é lei,
foi aprovado. Esse último evento do Revalida, que teve a conclusão agora em setembro. São várias provas teóricas, provas práticas, né? Durante um bom período, haviam 10.500 inscritos. 1.200 foram aprovados. Então, de cada 10 candidatos, um passa, um estará habilitado. Esse que está habilitado é muito bem-vindo e muito bem-quisto. Os outros ou têm que estudar mais, porque não foram aprovados numa prova de lei. E aí, só para a população, Matheus, entender, se nós formos trabalhar no Canadá, nos Estados Unidos, na França, em Portugal, aqui, ali, nós também temos que fazer essa prova. Nós temos que comprovar que temos conhecimento da medicina e, nos países em que o português não se fala, de que nós sabemos falar a língua. Isso é a defesa daquela nação para seus munícipes, né? E aqui no Brasil, o que fez o governo, que era e que voltou. Qualquer um pode atender como médico, dissesse bem, às vezes a comunidade fica satisfeita com aquilo ali, porque na atenção primária, embora seja algo muito importante, há ações menos tecnológicas para desenvolver. O que vale muito é o humanismo, o atendimento, a maneira de... E quem vem de fora e é acolhido aqui, no mínimo vai ser gentil, vai conversar e vai tocar. Mas se não é médico, não pode ser dito que é. E as entidades médicas não aprovam nenhum cidadão que venha de fora e que não esteja habilitado pelo Revalida para atender como médico. Essa é a nossa posição oficial, que continua como sempre foi. Doutor, e recentemente o Ministério da Educação selecionou algumas propostas para autorização de funcionamento de cursos de medicina. A medida facilita a abertura de 95 escolas sob a alegação de elevar a média de número de médicos nas regiões de difícil provimento. Atualmente, Santa Catarina conta com 17 escolas médicas. Como que o CIMESC avalia essa mudança? E até o número que a gente conta hoje, é um número ok, até no comparativo com o país? A nossa posição é de que há a tentativa da solução buscando a quantidade ao invés de buscar a qualidade, ao invés de fazer com que os rincões tenham a assistência em saúde adequada, na atenção primária e tudo mais. É um erro de estratégia motivado pela questão político-partidária. Daqui a pouquinho a gente tem o repórter CBN, mas aproveitando ainda o presente do CIMESC conosco. Hoje, aqui na estrutura de saúde da Grande Florianópolis, a capital recebe muita gente também dos municípios vizinhos, né? Quais são os principais problemas que o sindicato tem recebido de profissionais que atuam nesses hospitais? A gente fala dos maiores, Celso Ramos, o Hospital Universitário, enfim, os maiores hospitais, o Regional de São José. Quais são as demandas que chegam diariamente para o sindicato? Nós temos aqui na capital uma prefeitura que há tempo fez o dever de casa, nossa rede de atenção no município de Florianópolis, de São José, Palhoça, são adequadas, né? O que não significa dizer, tem médico ouvindo e às vezes eles ficam um pouco oriçados de que não tenhamos problemas. O que a gente não pode é só olhar o nosso e olhar um pouquinho para o Brasil e ver que sim, aqui nós temos um sistema organizado. Na questão não da atenção primária, já indo para o nível secundário, terciário, hospitais, somos vasos comunicantes. No momento em que o HU passa a referenciar a sua emergência. Só doutor, a gente vai para o repórter CBN rapidinho, já volta a partir desse ponto. Com esse pensamento, com certeza. Voltamos já. 2h33, de volta com o Boa Tarde CBN. A gente foi para o repórter CBN durante a entrevista com o doutor Ciro Sonsini, presidente do CIMESC, Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, nesse mês de outubro, o mês do médico. Ontem foi o dia do médico e a gente, antes do repórter CBN, estava justamente tocando no assunto atendimento aqui na Grande Florianópolis, as demandas que chegam para o CIMESC, que o senhor estava falando sobre a estrutura do Hospital Universitário, que também é um hospital referência para Santa Catarina. Com certeza. Se na atenção primária as cidades do nosso entorno aqui têm uma atenção adequada, na questão secundária, terciária, os hospitais, o próprio HU, tem referenciado seus atendimentos de porta na obstetrícia, na pediatria. E isso tem trazido dificuldades e muitas queixas dos colegas. Os médicos do HU, que são contratados, muitos deles, pela IBSER, uma empresa que atua nos hospitais universitários, uma empresa pública, né, não tem conseguido repor as eventuais saídas. E, em função disso, eles têm
cerceado aberturas, fechado setores. E nós somos vasos comunicantes. Tudo que o HU não fizer vai afetar o infantil, o Celso, o regional e vice-versa. Então, hoje o problema é que nós muito ouvimos aqui, não é a dificuldade fundamental no regional ou no Celso, que tem um movimento muito grande, dificuldades habituais, e nem na Carmela é o HU. Seria o nosso, a nossa bola da vez. O HU está precisando dar uma resposta. Nós ainda não conseguimos do reitor obter essa resposta efetiva. Porque ali o investimento é federal, né? E ele comprometeu-se em buscar federalmente as soluções e fez isso, mas não resolveu. O empenho dele não gerou desempenho. Nós continuamos sem contratar médicos para as carências e a solução, entre aspas, que tem que ser adotado é fecha, limita, dificulta em última análise. Mas ali o problema é estrutural ou é pessoal mesmo? É contratação de mais profissionais ou tem que ter uma ampliação da estrutura também? Com relação à área médica, é pessoal. A EBSER, empresa nacional, com parâmetros de remuneração nacionais, e às vezes trata os médicos aqui com os vencimentos semelhantes a Belém do Pará, a Natal, no Rio Grande do Norte. A realidade aqui é diferente, nós temos um estado que remunera com o salário fixo e mais uma produtividade. Nós temos uma prefeitura que remunera um salário fixo e está em debate, por lei, também uma produtividade para os médicos. E o HU, com a EBSER, ele ficou para trás. Mas tem um piso que é respeitado nacionalmente? Não, não? Não há um piso. Há um piso. Uma lei 3999 de muitos anos atrás, mas estabelece 2 salários mínimos, ou que seja para o médico e dentista, é um valor que não é atrativo para o médico trabalhar no HU? O que é praticado hoje até no HU é mais do que isso. É mais do que esse valor, né? Mas o valor não é exatamente aquele em que o médico ofere ou no estado ou no município da região. Então ele migra, ele muda. E em função disso, o HU tem tido essa dificuldade, e essa dificuldade do HU tem trazido dificuldades para as cidades. Essa é a questão aqui na Grande Florianópolis. No estado, muitos hospitais buscando as suas soluções, depois da Covid, muitos foram reabilitados até com repactos com a Secretaria. Sei que a Secretaria de Estado está discutindo a repactuação com contratos para poder balizar não só os públicos, mas para que os outros atendam de maneira adequada. Há questões pontuais, sim, o médico tem dificuldades, nem todos eles têm um contrato que assegure alguns direitos, e essa sim é a briga do dia a dia do sindicato, tentando ajudá-los, intercedendo, né, nas questões do trabalho. Dr. Ciro Sonsini, presidente do Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina, muito obrigado pela participação conosco, canal aberto aqui na CBN também para a pauta dos médicos, a gente está sempre tratando de assunto de saúde aqui na programação. Bom trabalho a todos. Agradecemos muito, não é à toa que agora em agosto em Criciúma, nós e as entidades médicas fizemos um encontro estadual dos médicos debatendo assuntos do nosso interesse, como fizemos no final de junho e também em Brasília, com entidades médicas de todo o Brasil. Nós, médicos, passada a Covid, estamos nos reagrupando, conversando, buscando melhorar o que é melhor para o médico, para a saúde, para a população brasileira. Muito obrigado, estamos sempre à disposição.